Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre políticas de estocagem. Então, todos os conceitos sobre a rotina de estoque, os tipos de estoque, como que funciona. Então, só para a gente relembrar, né, o que que é a logística, ela tem duas divisões. Ela tem a administração de materiais, né, que é o que a gente já estava abordando na questão de suprimentos. Vamos abordar agora a questão de estocagem, armazenagem. E tem a parte da distribuição física, que entra a questão de transportes, movimentação desses materiais. Tanto a administração de materiais quanto a distribuição física, elas envolvem todo o controle de movimentação e coordenação da demanda de suprimentos, né? Ou seja, eu consigo organizar toda essa questão do que eu preciso, o que o meu cliente necessita, e a partir disso eu vou fazer todo um controle, um levantamento, fazer a estocagem correta desse produto até chegar ao meu consumidor final. Então, para a gente conseguir compreender, a administração de materiais, ela é o agrupamento de materiais de várias origens e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa. Então, desse modo, a gente consegue somar esforços de vários setores que apresentem visões diferentes. Então, administração de materiais, eu vou organizar todos os produtos que chegam dos fornecedores, através das compras que foram realizadas, para produção, né? Então, todos os materiais que chegam desses fornecedores, tanto os materiais que estão prontos e vão chegar ao meu consumidor final. Então, ela envolve tanto esse estoque inicial quanto o estoque final até chegar ao meu cliente. Então, só para a gente compreender o que é um estoque. Então, eu coloquei três definições de três autores diferentes aqui. Então, para o Joseph Monks, do livro de Administração da Produção, ele diz que os estoques são recursos ociosos que possuem valor econômico, ou seja, são produtos que estão parados em algum local, mas ele tem um certo valor. Então, isso a gente considera que é um estoque. O Daniel Moreira, do livro de Administração da Produção e Operações, já coloca uma outra definição. Estoques, entende-se por estoque quaisquer quantidades de bens físicos que sejam conservados de forma improdutiva por algum intervalo de tempo. Ou seja, algum produto também que está parado, né? Igual aqui, está ocioso, parado, mas está conservado para alguma outra finalidade. E o Henrique Correia coloca a definição como: estoques são acúmulos de materiais entre fases do processo de transformação que proporcionam um grau de independência entre as fases. Ou seja, se eu tenho um estoque de matéria-prima, tenho um estoque de realização da primeira etapa do meu produto e tenho o estoque final, são todas essas paradas de materiais são consideradas como estoque, tá? Então, vamos pensar num bolo. Então, eu faço bolo em casa, então, para vender. Então, eu compro farinha. A farinha, que é a matéria-prima do meu bolo, está armazenada no meu armário. Então, eu tenho um estoque de matéria-prima. Quando eu faço o bolo, faço todo o bolo, uso a matéria-prima e deixo o bolo esfriando numa prateleira. Eu tenho um estoque inicial, né, um estoque intermediário para o bolo esfriar. Depois eu pego esse bolo, faço toda a confeitaria, enfeito ele com todos os chantilly da vida, né? E deixo ele parado para entregar no meu cliente final. Então, eu tenho três estoques dentro da minha casa. Tenho o estoque inicial, onde eu guardo os materiais, as matérias-primas. Tenho o estoque de transformação, estou esperando de intervalo. E o estoque final, onde fica armazenado para poder entregar ao meu cliente. Então, o estoque nada mais é do que o conjunto de materiais de uma empresa, onde ela compra e armazena para suprir as futuras necessidades de produção. Então, é essa definição mais
clara sobre o que é estoque. A empresa ela vai comprar a quantidade, compra uma quantidade de materiais proporcionais ao volume de produtos que pretende produzir ou vender. Então, lembra lá que a gente falou na aula passada, eu mostrei para vocês algumas técnicas de fornecimento, né, de materiais de suprimentos. Tem empresa que utiliza algumas técnicas de estoque mínimo, ou seja, não tem tanto produto de matéria-prima armazenado porque ele vai produzir de acordo com a demanda. Então, é nesse sentido que a gente tem que prestar atenção quais são a filosofia, né, de produção que a empresa possui e como que ela vai realizar essa estocagem. Então, tudo isso tem que estar envolvido no planejamento da empresa, tá? Armazenagem, então a gente falou de estocagem. Ah, professora, mas armazenagem não é a mesma coisa? Então, armazenagem é o conjunto de atividades que a gente guarda ordenadamente os produtos acabados, voltados para o atendimento das necessidades dos clientes, no próprio local, né, de operação ou outros locais que a gente conhece como armazéns ou centros de distribuição. Então, o produto finalizado, ele vai para o processo de armazenagem, seja da própria empresa, ou seja, um outro local para a distribuição final, tá? Então, a estocagem está dentro da armazenagem. Então, elas estão interligadas as duas. Então, a principal diferença, né? Então, aqui, a armazenagem, ela inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e à distribuição desses materiais. Então, por exemplo, o arroz e feijão que a gente compra no mercado, mantemos no armário da cozinha. Quando ele chega, pois bem, ao chegar ao mercado, você provavelmente verificará o produto, decidirá onde guardar e como ele será acondicionado. Se você vai pôr num pote, numa embalagem, levará ao local de guarda até o momento de sua utilização. Então, eu estou armazenando esse arroz e feijão. Comprei o arroz e feijão e guardei no armário da cozinha, eu fiz a armazenagem, né? A estocagem é uma parte da armazenagem. Então, no caso, é a efetiva guarda, né? Então, como eu realmente guardei esse produto. Se eu guardei na embalagem ou no pote, eu fiz a estocagem do produto. Ficou parado temporariamente, aí a gente considera que está armazenado, ok? Aqui, então, vamos voltar, a gente vai falar sempre da parte do estoque. Então, como que a gente pode classificar o estoque? Pode ser uma classificação de acordo com a sua aplicação. Então, eu posso ter um estoque de matéria-prima, né? Que é igual o exemplo que eu falei do bolo. Então, a gente tem as matérias-primas armazenadas, guardadas, estocadas, né? Para entrar no processo de produção. Tem o estoque de produtos em fabricação. Então, no exemplo que eu dei para vocês do bolo, entra aqui nesse estoque de produtos em fabricação o bolo que está parado esfriando, né? O estoque de produtos acabados, então são aqueles que já estão finalizados, já finalizaram seu processo de fabricação. O estoque de materiais de manutenção, esse aqui é um estoque interno, vamos dizer assim, que são materiais não ligados diretamente ao produto que a empresa fabrica, né? Ou a finalidade que a empresa possui em relação aos seus serviços, mas são estoques de materiais que são necessários para os departamentos da empresa, seja uma peça de um equipamento, seja um papel sulfite para uma impressora, para fazer a impressão de uma nota fiscal, seja um cartucho. Então, são produtos, a gente diz que esse estoque de materiais de manutenção são os estoques de almoxarifado, né? A gente utiliza o termo almoxarifado quando são produtos destinados a utilizar para itens dentro da empresa, né? Para
suprir as necessidades dos serviços dentro dos departamentos da empresa. E o estoque de materiais de consumo geral também, né? Esses dois estão interligados, pode ser o mesmo local, que a gente chama de almoxarifado, tá? Então, esses dois aqui, geralmente a gente chama de almoxarifado, que é onde a gente guarda os produtos que são utilizados para a empresa, para os departamentos da empresa, ok? Então, na gestão de estoques, dependendo do perfil da empresa, então dependendo se a empresa é um comércio, se é uma indústria, se é uma prestação de serviços, o estoque é um fator determinante para que ocorra um bom andamento da empresa. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um bom gerenciamento nessa questão do estoque, consequentemente, ter um bom gerenciamento logístico, né? Porque o estoque faz parte desse processo logístico. Então, aqui a gente tem 4 tipos mais conhecidos de gestão de estoque. O estoque de proteção, que é para compensar as incertezas relacionadas ao fornecimento e demanda. Então, quando a gente faz operações de varejo, por exemplo, então eu tenho que ter um estoque de proteção, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade em estoque para suprir as necessidades. O estoque de ciclo, que é aquele, porque uma operação não pode fornecer simultaneamente todos os itens que produzem. Então, o estoque de ciclo, a padaria, ela faz 3 tipos de pães. Então, a cada momento do dia sai um tipo de pão. Então, estoque de ciclo. O estoque de antecipação, então, de acordo com uma situação que possa ocorrer, eu já vou ter um estoque daquele produto. Um exemplo clássico é na época de Páscoa. As empresas já fabricam vários ovos de Páscoa e já guardam no seu estoque de produtos acabados. Por quê? Porque está chegando uma data que vai ser utilizado, né, vai ser consumido esse tipo de produto. Então, eu já vou ter um estoque de antecipação. E aí eu tenho estoque no canal. São os materiais que não podem ser transportados instantaneamente entre os pontos de fornecimento e demanda. Então, é aqueles materiais que estão alocados para entrega e em trânsito. Ou seja, são os materiais que sai da fábrica, vai para um centro de distribuição, por exemplo, e depois de lá vai para o consumidor final. Então, é o estoque no canal que a gente comenta. Aqui a gente tem outros tipos de estoque. Então, além daqueles 4 que são os mais comuns, nós temos outros tipos de estoque. Então, aqui é o de antecipação, né, igual o exemplo que a gente falou. Por exemplo, Black Friday, né? Então, na Páscoa, como a gente já viu, ou na Black Friday, sempre tem produtos estocados, porque sabe-se que vai ter uma saída, né? Então, é um estoque com o objetivo de suprir a demanda sem que falte esse produto, né? Tanto a matéria-prima ou os produtos que chegarão ao seu consumidor final. O estoque consignado, ele é atribuído àqueles produtos que estão de posse dos seus clientes. Então, como que funciona? Geralmente utilizado nos canais de venda no e-commerce. Então, eu tenho o anúncio do produto, né, que acontece pelo e-commerce. Aí o consumidor vai fazer o pedido, o consumidor vai realizar o pagamento no e-commerce, aí o e-commerce vai fazer a encomenda com o fornecedor e o fornecedor vai fazer a entrega para o meu consumidor final. Então, ele é um processo. A empresa que fez a divulgação do produto, ela não está de posse desses produtos em estoque. Ela anuncia, mas ela já tem um contato direto com o seu fornecedor e ele que vai fazer a distribuição para o seu consumidor final. Essa é uma operação muito comum e diversos setores que utilizam esse tipo de estoque. Ultimamente tem muitas empresas que fazem isso, né? É uma forma de ampliar os canais de venda
e você economiza nessa questão de local, de estocagem de produtos e de transporte, né? Isso fica por conta do próprio fornecedor. Você só cria o canal de vendas da plataforma. O estoque de proteção, a gente diz que também pode ser chamado de estoque isolador, é um tipo de estoque que visa não deixar a empresa ser pega de surpresa por alguma eventualidade. Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre observando se tem quantidade de matéria-prima suficiente, se tem os produtos necessários. Então, no caso, por exemplo, caso você tenha um conhecimento prévio que o valor daquela matéria-prima irá aumentar, realize a antecipação de seus pedidos e isso protegerá suas margens de lucro, né? Então, um exemplo, um posto de gasolina. Se há rumores que vai haver uma greve no transporte, então a pessoa vai procurar fazer um estoque de antecipação, né? Ou às vezes a gente mesmo, né? Utiliza o transporte público, sabe que vai acontecer uma greve ou um aumento de preço de combustível, por exemplo, você tenta encher o tanque antes, né? Antes de que venha o aumento. Então, um estoque aí de antecipação. É uma forma de garantir que não ficará sem o produto para atender o cliente. O estoque regulador, ele funciona para as empresas que têm filiais, né? Então, geralmente, esse tipo de estoque, as empresas fazem uma gestão onde ela vai identificar que algumas das suas filiais precisam de uma quantidade maior de um produto e aí elas vão fazer um certo controle quanto a isso. Então, ela não vai, ela mantém um equilíbrio entre todas as filiais. Então, uma não vai ter mais do que a outra, ela vai ter um estoque equilibrado nesse sentido. É uma forma de ter um controle geral do que a empresa possui em todas as suas filiais, seja na sede quanto nas filiais. Aqui nós temos o estoque de ciclo, que ele vai levar em consideração as empresas que produzem mais de um tipo de produto, mas que não têm capacidade para produzir simultaneamente. Então, nesse caso aqui, o estoque de ciclo, a produção tem que ser planejada de acordo com a demanda de cada produto, porque o estoque precisa estar organizado de acordo com a demanda das necessidades. No exemplo que a gente tinha dado, é a padaria, né? A padaria, se ela está produzindo o pão francês, ela não consegue produzir o pão de banha, por exemplo. Então, ela vai produzir primeiro o que tem mais saída, o pão francês, e depois ela faz uma outra leva de outro produto, e aí vai fazendo a armazenagem relacionada a isso. Geralmente, esses estoques de ciclo são para produtos perecíveis, né? Então, ele vai ser realizado de acordo com a demanda de cada saída do produto. O dropshipping, esse é um tipo de estoque muito utilizado no e-commerce, né? Como que funciona? A empresa não tem o seu produto, mas trabalha como intermediário. É parecido com aquele outro que a gente acabou de ver. Então, o cliente vai fazer o pedido, ele vai comprar na loja, vai pagar lá R$200. No exemplinho aqui está R$200. A loja já está pegando o seu lucro. Ela vai pegar o lucro de R$50 e o produto custa 150. Então, ela vai pedir lá pelo fornecedor e quem vai realizar a entrega vai ser o próprio fornecedor. Então, ela só é um intermediário, né? Então, após a conclusão da venda, é aberta uma ordem de serviço que é encaminhada ao fornecedor e este fica responsável pelo envio da mercadoria. Isso aqui a gente usa muito no setor, né, da logística, nos e-commerces logísticos, é bem usual este termo. E aí o estoque inativo são aqueles produtos que não tiveram um bom desempenho e estão encalhados. Então, são aqueles produtos que estão obsoletos, não têm utilidade. Então, produtos que têm pouca rotatividade são os principais produtos fadados a se tornarem inativos. Isso aqui é prejuízo para a empresa, né? Então, toda empresa quer evitar
esse tipo de estoque. Ela não quer ter um estoque inativo, ela não quer ter produtos parados, obsoletos e perda valor de venda. Então, a gente tem que evitar que esse tipo de estoque aconteça. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, agora vamos falar um pouquinho do planejamento de estoque. Então, quais são as principais funções que estão associadas ao controle de estoque? O que vai ficar no estoque? Quando eu devo reabastecer? A questão da periodicidade. Quanto que eu preciso ter em estoque, né? Então, nesse sentido, a gente precisa se organizar o que vai ficar no estoque, quais são os itens, quando que eu preciso reabastecer, né? Qual é a periodicidade? É a cada um mês, a cada 15 dias? Entra naquele aspecto que nós vimos da parte de compras, no contato com os fornecedores. E quanto eu preciso ter de produto estocado. Então, tudo isso a gente vai acionar o departamento de compras, que vai executar a aquisição dessas compras para manter o estoque atualizado. Então, a principal função, né, associada a esse controle de estoque está nas atividades de receber, armazenar e atender os materiais que são necessários, controlar os estoques em termos de quantidade e de valor, e fornecer as principais informações sobre como que está a estocagem, manter os controles de estoque, os inventários periodicamente avaliados, né? Então eu tenho que ter um certo controle, geralmente uma vez ao mês, dependendo do estoque a cada 15 dias. Eu tenho que ter a verificação de quantos produtos estão estocados, quantos que têm saída, quantos que eu preciso manter, né? Quantos que eu vou precisar solicitar. Então, eu preciso ter todo esse controle. E identificar e retirar do estoque os itens que estão obsoletos e danificados. Então, o estoque é um departamento que está em constante atualização. Eu preciso estar sempre atualizando todos esses itens para que o processo seja o mais eficaz possível. Material parado em estoque é perda de capital da empresa, né? Então, quanto mais rápido ficou o produto no estoque, quanto mais rápido ele sair do estoque, melhor para a empresa, maior a lucratividade. Aqui são algumas atitudes operacionais que envolvem o planejamento e controle do estoque. Então, eu vou assegurar, né, que os suprimentos, os materiais, estão de acordo com as necessidades da empresa. Então, é uma informação importante. Preciso verificar os níveis de estoque, se eles estão atendendo aos custos e a manutenção dos estoques, se está tudo dentro do que foi planejado pela empresa. Tenho que tentar eliminar os materiais que não têm mais utilidade. Evitar os erros quanto à questão de faltas ou excesso em relação às vendas. Então, eu tenho que ter toda a parte do estoque, ela tem que conversar com a parte financeira, tem que conversar com o setor de vendas, de acordo com a demanda que os clientes estão solicitando, eu tenho que conversar com o meu estoque para ver se eu tenho produto lá ou não. Se não há conversa, não adianta nada fazer nenhum tipo de controle. Tem que se precaver em relação às perdas e danos ou extravios de produtos. Então, eu tenho que ter um estoque de segurança, né? Então, se a produção, os clientes saem, tem muita solicitação do produto, sai 5 produtos por dia. Então, eu tenho que ter uma margem de segurança aí, fabricar uns 6, 7 produtos, né? Para evitar caso aconteça alguma coisa extraordinária. Manter as quantidades em relação às necessidades e aos registros, ou seja, sempre estar atualizado. Se eu tenho um site de e-commerce, por exemplo, eu tenho que sempre manter atualizado de acordo com o meu estoque. Não adianta eu divulgar que eu tenho 10 unidades do produto, meu cliente faz a compra e aí chega lá no fornecedor que vai fazer a entrega, não tem o produto.
Isso acontece muito, isso é uma falha constante, né? Que sempre acontece, principalmente envolvendo as plataformas de e-commerce. Então, tem que conversar, né, a demanda do cliente e deixar atualizado o fornecedor a parte da estocagem com a plataforma. É importante ter essa interligação, estar mais atual possível para evitar problemas com os clientes. Fornecer informações adequadas ao planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, isso aqui está relacionado ao planejamento estratégico da empresa e manter os custos em nível econômico, levando em conta os volumes de venda, que também é a parte contábil financeira da empresa. Então, os principais objetivos de um bom planejamento de estoque é otimizar os custos com armazenagem, os custos com pedidos e custo com faltas de produtos ou de mercadorias. Quanto menos tiver custos nesses itens, melhor para a empresa. Melhorar o nível de serviços ao cliente, né? Otimizando sempre a entrega dos pedidos, quanto menor o tempo, melhor. E um retorno de capital. Então, isso aqui a gente procura reduzir os volumes financeiros relacionados à questão da estocagem e maximizar a lucratividade, tá? Aqui, então, falando no planejamento de estoque, geralmente a gente utiliza estoque de segurança, estoque mínimo, médio e máximo. Então, estoque de segurança, também tem o termo safety stock, ele tem o objetivo de minimizar os riscos da empresa de perder vendas por conta de outras situações que possam ocorrer. Então, eu preciso, nesse estoque de segurança, eu vou definir o tamanho que eu preciso ter de estoque de segurança, dependendo do produto, depende do valor, depende da quantidade, e aí eu consigo fazer uma verificação de acordo com a demanda e o quanto eu preciso ter desse produto em estoque para não ter possíveis surpresas. O estoque mínimo, ele também é conhecido como ponto de ressuprimento, é o momento que quando a quantidade de produtos chega nesse ponto de ressuprimento ou nesse estoque mínimo, é o momento de fazer o pedido de compras, né, novamente ao fornecedor. Então, se eu tenho lá, por exemplo, em casa, né, eu aqui em casa, eu sempre tenho 3 pacotes de arroz. Quando está na metade do último pacote, eu marco na lista para fazer a compra. Então, o meu estoque mínimo é 2,5 kg de arroz. O pacotão tem 5 quilos. No meu caso, chegou nos 2,5 kg, que é metade de um pacote, eu já vou fazer o ressuprimento, vou comprar novamente esse produto. Então, nas empresas acontece da mesma forma, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer essa estocagem. O estoque médio é a média de produtos que você possui estocado somado ao seu estoque de segurança. Então, você faz a média de quantos produtos tem que ter. E o estoque máximo é quanto que eu posso ter de produtos dentro do meu estoque. Então, o máximo definido relacionado ao espaço que eu possuo. Ok? Aqui nesse gráfico a gente consegue identificar como que funciona o estoque máximo, médio, mínimo, né? Então, o estoque máximo é onde eu consigo ter um estoque confortável, ou seja, todos os produtos que estão armazenados, eu vou conseguir atender a demanda, então estou no meu limite de espaço físico e consigo atender a demanda do meu cliente. O estoque médio, ele vai ficar entre o meu estoque máximo e o meu estoque mínimo, tá? Então, ele fica no meinho aqui. O estoque mínimo, ele vai ficar onde eu tenho que fazer o ponto de ressuprimentos, ou seja, tenho que fazer a reposição dos materiais, e ele está alocado também ao meu estoque de segurança, né? O mínimo e o estoque de segurança estão juntos. Abaixo do mínimo, eu tenho o meu estoque em zona crítica, ou seja, eu tenho que fazer a compra
urgentemente. Tenho que ressuprir, né, fazer o ressuprimento urgentemente desse produto. Nesse período aqui, entre o estoque mínimo e o zero, eu tenho que fazer a solicitação de compras. Então, ó, o ponto ideal de solicitação, compra e entrega do produto. Então, eu tenho que suprir esse período aqui. E se ficou abaixo do estoque em zona crítica, ou seja, abaixo de zero, é um período de alerta e eu tenho que fazer ações emergenciais para suprir essas necessidades desse estoque, ok? O estoque de segurança, então vamos entender como é que calcula estoque de segurança, estoque máximo, estoque mínimo, que é o ponto de ressuprimento. O estoque de segurança é a quantidade de material destinado a evitar a ruptura do estoque, ou seja, a gente tem uma quantidade armazenada para evitar atrasos na entrega ou aumento da demanda. Como é que eu calculo isso? Eu vou utilizar a quantidade de demanda, que é representado pela letra D, vezes o tempo de ressuprimento, o tempo entre a data de emissão da requisição de compras até o recebimento. Então, isso é o meu estoque de segurança. Então, eu vou ter a quantidade requisitada de materiais para um período, geralmente a gente calcula isso por mês, né? E aí o tempo, vou multiplicar a demanda por tempo de ressuprimento. O estoque máximo, a gente vai utilizar também os dados da demanda, então a quantidade de demanda, vezes o intervalo de ressuprimento, ou seja, o espaço entre duas datas de compras, de ressuprimento, mais o estoque de segurança. Então, primeiro eu tenho que achar o estoque de segurança para depois eu conseguir calcular o meu estoque máximo. O meu estoque mínimo, que é o meu ponto de ressuprimento, nada mais é do que a demanda vezes o tempo de ressuprimento mais o meu estoque de segurança. Então, eu vou calcular dessa forma. Vamos ver um exemplo? Então, aqui, ó, eu tenho uma demanda de 150 unidades, com o tempo de ressuprimento de 2 meses, ou seja, eu faço a compra a cada 2 meses desse tipo de produto, e o meu intervalo é de 4 meses. Compra a cada 2 meses, e o intervalo entre uma e outra compra dá 4 meses. Então, o meu estoque de segurança vai ser demanda, então 150 unidades, vezes 2 meses, que é o tempo de ressuprimento. Deu 300 unidades. O meu estoque máximo é a demanda, 150, vezes o intervalo de ressuprimento, 4 meses, mais essas 300 unidades aqui, que é o estoque de segurança. Então, deu 900 unidades. E o meu estoque mínimo, ou ponto de ressuprimento, será demanda, 150 unidades, vezes tempo de ressuprimento, que são 2 meses, mais estoque de segurança. Então, o meu estoque de segurança deste produto é de 300 unidades. Então, geralmente a demanda é 150, o meu estoque de segurança é o dobro disso. O máximo de produtos que é suportado no local de armazenagem desse produto é 900 unidades. Então, meu estoque máximo, 900 unidades. E a cada 2 meses, que é o tempo de ressuprimento, é necessário repor 600 unidades. Então, se a gente contar aqui, né, 600 mais os 300, dá o meu estoque máximo aqui de 900 unidades, ok? E aqui tem alguns exercícios, é um exercício bem simples, para a gente ver se conseguiu entender o que é um estoque máximo, estoque mínimo e um estoque de segurança. Então, tem 3 produtos, a demanda, o tempo de ressuprimento e o intervalo de ressuprimentos. Então, vocês vão fazer as continhas e vão identificar estoque de segurança, estoque máximo e ponto de ressuprimento para o produto alfa, depois para o produto beta e para o produto gama. Ok?